da disciplina Tecnologia da Informação na Gestão Pública. Eu sou a professora Thaís e hoje vamos falar sobre sistemas da informação. O que são sistemas de informação ou sistemas de informação? Todo sistema de informação é composto de três partes: dados, que são as entradas onde tudo começa; informação, que é a saída onde termina, e para isso acontecer, nós temos aqui no meio um processo. Você pode pensar que isso que eu estou falando é algo totalmente diferente, que você nunca passou por meio de um sistema de informação. Eu te garanto que você já passou sim. Na hora que você pega um aplicativo no celular, coloca seu usuário, coloca a sua senha, e você tem como retorno alguma informação exclusiva, significa que você utilizou um sistema da informação. Você colocou um dado, esse dado foi processado e você teve como resultado uma informação, que nesse caso é exclusiva para você. Como vocês perceberam, tudo começa por meio dos dados. Ele é a coisa mais importante em um sistema. Você sabe o que são os dados? Se alguém te perguntar, você sabe responder? O que são os dados? Tá bom, isso aqui são dados. Sabemos que são dados, mas não são deles que a gente está falando. Dados são as informações cruas, são informações únicas. A gente até fala como informação, mas ele ainda não é uma informação. Ele é algo isolado, ele não está contextualizado. Por exemplo, 0341360192. São números, não são? Ok, mas o que são esses números? Dados de uma licitação? Parte de algum documento? Parte de algum decreto? Não sei, são simplesmente números, é a única coisa que eu posso afirmar. Porém, se eu tenho esses dados, eles são processados em alguma base, é verificado onde ele está, o que ele significa, etc. e tal, eu posso ter como informação que são os dados de uma conta corrente. Então, agora eu tenho meus dados contextualizados. Esses dados são agora uma informação, certo? Está um pouquinho mais claro o que significam os dados? Vamos continuar então falando sobre eles. Dados abertos é algo que com certeza você já ouviu falar. Enquanto dados, que existem ou não, você tem a possibilidade de trabalhar com dados abertos ou dados não abertos. Só que nós vamos focar em dados abertos porque existe um decreto que fala sobre ele. Repare que é um decreto relativamente recente e ele trata especificamente de dados abertos. O que fala esse decreto? Ele quer promover a publicação de dados de uma forma aberta. E quem que vai trabalhar esses dados abertos? Vai trabalhar como dados abertos todas as entidades da administração pública federal direta, autárquica e funcional. Isso quer dizer, todo mundo deve trabalhar com dados abertos. Agora, o que é dados abertos? Esse mesmo decreto explica para você. Ele fala que dados abertos são dados acessíveis ao público. Além disso, ele deve ser disponibilizado sob licença aberta. Traduzindo isso, significa que os dados devem estar na internet de forma inteligível e dispostos para qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo. Você, como gestor público, pode acessar. O cidadão também pode. É realmente público, deve estar lá para todo mundo. E onde que a gente encontra esse tipo de dados? Um dos exemplos é o Portal Brasileiro de Dados Abertos, disponível em dados.gov.br. Esse portal, ele mostra todos os dados abertos do governo. Só lembra o seguinte, estamos falando de dados, não de informação. Dados é aquilo que está ainda cru, ele precisa ser processado para ser transformado em informação.
Desta forma, você pode pesquisar lá no site do governo e verificar todos os dados que estão disponíveis. Só não se frustre caso você encontre algum dado e não entenda como utilizá-lo ou o que ele significa. Lembra, ele precisa passar por um processo para virar informação. Alguns dados são bem simples, então você entende sem problema algum. Outros você precisa passar para um sistema. E que sistema é esse? Pode ser o seu sistema da sua própria empresa, do seu próprio estabelecimento, ou outros sistemas, sistemas digitais. Enfim, tem vários sistemas. Até um próprio Excel é um sistema. Temos aqui como exemplo também o site do governo e o site do ESIC. Começando com o governo digital. É nesse site que você vai encontrar mais informações não só sobre os dados abertos, mas como outros sistemas que o governo tem utilizando esses dados. Dá uma explorada nesse site que tem bastante informação interessante lá. E o site ESIC, que é o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, é uma plataforma bem interessante. Ele é um sistema, ele utiliza os dados abertos e já traz para você a resposta como informação, literalmente como se fosse uma pergunta ou uma resposta. Como que isso funciona? Nesse portal, você, como cidadão ou como gestor público, insere uma pergunta. Por exemplo, quanto que foi gasto na obra X? Depois de alguns dias, você recebe a resposta exatamente de quanto que foi gasto. E essa resposta não foi dada porque alguém foi lá no local da obra verificar os papéis. Não. Essa resposta você tem porque estão trabalhando os dados abertos. Até agora nós falamos sobre dados abertos na nossa utilização. Só que você, como gestor público, vai utilizar os dados abertos também para gerar informações. Você vai gerar dados abertos. E como que você vai gerar com qualidade? E mais, qual que é o benefício de se gerar dados abertos com qualidade? Vamos falar das 5 estrelas. Nosso objetivo sempre é alcançar as 5 estrelas, não é verdade? Vamos entender o que é cada uma delas para ver como é possível chegar ao patamar máximo. Começando aqui com 1 estrela. Disponível na web em formato gratuito. Isso significa que quando você disponibiliza os seus dados em formato gratuito na internet, você já está praticando dados abertos. Só que é um pouco limitado, mas já é dados abertos. Por exemplo, um PDF, ele é uma licença gratuita, qualquer um pode abrir, qualquer um pode visualizar. Então você já alcançou 1 estrela. Próximo passo, próxima estrela, quando os dados estão estruturados e podem ser editados, como uma planilha. Nós trabalhamos com planilhas toda hora, Excel, Google Sheets, enfim, existem vários softwares. Ele é mais editável que aquela primeira opção, que era somente um PDF. Aqui eu tenho uma mobilidade maior. Se eu tenho uma melhor mobilidade, eu tenho um patamar mais acima. Próxima etapa, já começa a trabalhar com os dados desvinculados de um software. Isso significa que eu consigo ter os dados em um arquivo que não depende de um Excel, por exemplo, para ser aberto. Esse exemplo é, por exemplo, o CSV, é um tipo de arquivo independente. Você pode importá-lo no Excel, pode importá-lo dentro de um sistema e ele realmente não precisa de nada além dele mesmo para funcionar. E ele é muito bem organizado, por isso ele merece nossas 3 estrelas. Nossa 4ª estrela já começa a depender um pouco da formação de um desenvolvedor. Aqui a gente já não consegue fazer sozinho, que é começar a trabalhar com os dados conectados entre si. Um nome, eu consigo saber que aquele CPF é daquele nome, que a pessoa é casada, mora em tal lugar, e a pessoa que é casada tem aquele outro CPF, e assim por diante. No mesmo pacote de dados, eles estão conectados entre si. E para a gente chegar na nossa excelência de 5 estrelas, os dados se conectam com outros dados de outros lugares, possibilitando conexões inimagináveis. Imagina se chegarmos em um dia
em que todos os dados estiverem tão bem organizados que teríamos um sistema capaz de identificar o remédio que você precisa no local mais próximo da sua residência e, se estiver faltando esse remédio, já contactar o servidor ou o fornecedor, por exemplo, para repor esse estoque e não faltar. Estamos falando da conexão de vários bancos de dados por um único sistema. Isso é possível? Sim, é possível, contanto que esses dados sejam escritos com qualidade, com cuidado. Agora que a gente já conheceu aqui as 5 estrelas, você já pode começar a trabalhar com os dados abertos com mais qualidade. E eu tenho certeza que se alguém perguntar para você o que são dados abertos, você não vai pensar que é isso aqui, certo? Então, bons estudos e até mais!